E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos análise pré-jogo entre Santos e Internacional que acontece hoje às 9h30 da noite na Vila Belmiro pela 10ª rodada do Brasileirão 2022 com transmissão do Premier Futebol Clube e da Globo. Mas antes, um pouco antes da gente falar disso, vamos falar um pouquinho sobre Copa do Brasil, né? Porque como a gente sabe, hoje aconteceram os sorteios das oitavas de final da Copa do Brasil. Já sabemos os confrontos, quem que enfrenta quem, e já sabemos quem o Santos enfrenta também. O Santos vai enfrentar o Corinthians, e como a gente sabe, né, são dois jogos, um jogo de ida e um jogo de volta. O jogo de ida, o primeiro jogo é na Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, e o segundo jogo com o domínio do Santos na Vila Belmiro. Né, vale lembrar que a questão de data e horário ainda não está definida, ainda não sabemos quais são as datas e os horários para cada jogo, para cada confronto, mas claro que quando sabemos disso, quando tudo isso for informado, vamos falar aqui também. E vale lembrar também que nessa fase da Copa do Brasil, a partir dessa fase das oitavas de final, temos a presença do VAR, do árbitro de vídeo. Mas é isso. É isso. Agora, né, voltando as nossas atenções para o Campeonato Brasileiro, para esse jogo contra o Internacional, vamos falar um pouco desse jogo que é um jogo interessante para o Santos. É um jogo interessante em caso de vitória, até porque o Santos até então, no momento, está no meio da tabela com 12 pontos. O Santos está no meio da tabela com 12 pontos. E o primeiro colocado, o líder, que é o Corinthians, tem 18 pontos. Inclusive o Corinthians já jogou faz pouco tempo, né? Jogou ontem, no caso ontem, contra o Cuiabá e perdeu de 1-0. O Cuiabá ganhou do Corinthians de 1-0. Com esse resultado, o Corinthians estava com 18 pontos e continuou com 18 pontos. E o Cuiabá, até então, era o primeiro time na zona de rebaixamento. O time que abria a zona de rebaixamento com 8 pontos. Com essa vitória, o Cuiabá foi de 8 pontos para 11. O Santos tem 12. Ou seja, o Cuiabá ficou um ponto só atrás do Santos. Deu uma encostada no Santos. Então, claro que é um jogo interessante por conta dessa questão, né? Porque questão de tudo isso, né? O Santos tem 12 pontos no meio da tabela. Se o Santos vence, o Santos vai para 15 pontos, sobe de 12 para 15, né? E se mantém entre os primeiros colocados, fica aí entre os primeiros colocados e dá continuidade a esse bom início de Campeonato Brasileiro que teve e abre uma distância considerável em questão do Cuiabá que acabou encostando, né? Então, no caso de Vitória, o Santos abre uma distância considerável favorável para o Cuiabá. E com esse resultado do Cuiabá contra o Corinthians, o Cuiabá sai da zona de rebaixamento. Para quem entra no lugar do Cuiabá é o Ceará. O Ceará tem 10 pontos, né? Vale lembrar que o Ceará ainda não jogou e também vai jogar nessa quarta-feira contra o América Mineiro, né? Com 10 pontos o Ceará está. Mas o Santos com vitória abre distância em questão do Cuiabá que já encostou, né? Não sabe qual vai ser a distância em questão do Ceará, né? Porque não sabemos qual é o resultado do jogo do Ceará, né? Mas, enfim, fica pelo menos tranquilo nessa questão da zona de rebaixamento, mas fica no grupo também, fica no grupo entre os primeiros colocados, né? Então, uma vitória é importante por isso, para o Santos se manter entre os primeiros colocados, dar continuidade a essa boa campanha que está tendo até então no Campeonato Brasileiro, a esse bom início de Campeonato Brasileiro, dá uma continuidade nisso, se mantém entre os primeiros colocados e se mantém também distante da zona de rebaixamento, cada vez mais distante, sem depender de outros resultados, de resultados paralelos. No caso, o Santos depende só dele, continua dependendo só de si próprio, né? Continue sendo assim, claro, né? Ficar tranquilo quanto a essa questão, O importante é fazer sua parte. Então que seja assim, que o Santos faça a sua parte para ficar numa situação cada vez mais tranquila, mais favorável na tabela. E além disso, né, a distância para o Corinthians, né, que é o líder, fica menor. O Santos fica com apenas 3 pontos de distância para o Corinthians em caso de vitória. Mas o Corinthians também pode ser ultrapassado pelo Palmeiras ou pelo Atlético Mineiro, porque o Palmeiras e o Atlético Mineiro ainda jogam, né? Dependendo de qual for o estado deles, um deles pode acabar sendo líder. Mas, independe de qualquer coisa, né? Não falando que o Santos vai brigar para ser campeão, né? Eu acho muito difícil disso acontecer, claro. Mas, pelo menos, né, fazer uma campanha digna, uma campanha de respeito, né? E tá fazendo por merecer para isso. Então, continue fazendo, né? Para ficar numa situação, pelo menos, favorável, numa posição pelo menos satisfatória, né? Vencer para continuar
assim, continuar no caminho certo para isso, se mantendo entre os primeiros colocados, enfim, né? Mas já falamos muito quanto a essa questão de classificação, agora vamos falar desse jogo, né? Porque, como a gente sabe, o Santos tem desfalques importantes. Um deles é o Ângelo que ainda não joga, né? Vai estar em recuperação, ainda está em recuperação, ainda não sabemos quando o Ângelo vai voltar a jogar, né? E outro desfalque, que é um desfalque certo e que vai fazer muita falta, como a gente sabe, é o Marcos Leonardo, que foi para a seleção brasileira sub-20, vai descalcar o Santos e é um desfalque importante, é um jogador importante que vai fazer muita falta. A gente sabe que o Marcos Leonardo é um jogador importante que faz a diferença. Não vamos ter ele para esse jogo, né? Então é um jogador que a gente vai sentir muito a falta, independente de tudo. Mas, enfim, com isso, o provável Santos para enfrentar o Internacional é o seguinte: João Paulo, Matson, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Sandri, Léo Bastão, Johan Júlio e Brian Angulo. No caso, é Brian Angulo substituindo o Marcos Leonardo no lugar do Marcos Leonardo, né? Brian Angulo, que inclusive vem sendo muito contestado, mas vamos ver como que ele vai se comportar nesse jogo, vamos ver qual que vai ser a postura dele nesse jogo. Esperamos que ele faça um bom jogo e possa ajudar o Santos com uma vitória. Enfim, esperamos que ele possa fazer um bom jogo nesse jogo, ele possa fazer um bom jogo, fazer a diferença, ajudar o Santos com uma vitória. Enfim, né, a gente sempre espera o que é mais positivo, né? Então esperamos isso, né, e que seja um bom jogo, que seja um bom jogo. Inclusive, quem vai na Vila Belmiro tá de parabéns, quem vai na Vila que realmente vá, quem tem condição de ir, vá para apoiar o Santos, para poder apoiar o Santos do primeiro ao último minuto, para dar sorte, né, para poder dar sorte pro Santos e com que assim o Santos possa aproveitar para conseguir vencer, aproveitar que vai estar em casa com o apoio da torcida para sentir esse apoio, sentir esse embalo todo e ir em busca da vitória, fazer um bom jogo, se impor diante do Internacional, jogar com vontade e fazer um bom jogo, conseguir a vitória, conseguir os 3 pontos, porque isso importa e interessa muito. Então, que o Santos consiga vencer o Internacional assim, que aproveitar que vai estar em casa com o apoio da torcida para vencer o Internacional, né? Eu acho que com esse time, o Santos tem condição de vencer o Internacional. O Santos tem condição de vencer o Internacional com esse time. Eu acho que tem. O Santos só precisa jogar com vontade. Só isso. Se o Santos jogar o Internacional da mesma forma que jogou contra o Palmeiras, que apesar de ter perdido do Palmeiras, o Santos jogou bem. O Santos jogou bem e poderia ter ganhado. Apesar de ter perdido, poderia ter ganhado do Palmeiras, né? Fez um bom jogo. E se jogar da mesma forma que jogou contra o Atlético Paranaense também, o Santos tem condição de ganhar. Porque o Santos jogou bem contra o Palmeiras e com o Atlético. Apesar de ter perdido do Palmeiras, poderia ter ganhado. E apesar de ter empatado com o Atlético, poderia ter ganhado também. O Santos fez bons jogos nesses jogos. Se jogar da mesma forma, o Santos tem condições totais de ganhar. Então, é só jogar com vontade. É só fazer um bom jogo. Então, é isso. Nós vamos assistir. Esperamos que o resultado seja o mais positivo possível. Quero que a gente possa estar feliz aqui depois na análise pós-jogo. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero te pedir para, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E também falar do canal para todos os santistas que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso, você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.